Gente, tem algo bem legal para a gente falar hoje, que a gente viu aqui no telão, que é um assunto importante para todo ser humano, não é para cristão ou para quem frequenta a igreja, é um assunto de suma importância para todo ser humano. O tema é regeneração. Regeneração. Talvez você nunca ouviu falar sobre isso e você vai ver hoje e vai ver muito aqui. Amém? Vamos começar com o texto de Tito. Tito capítulo 3, os versos 3 ao 7. Tito, talvez você nunca viu, mas é uma carta que tem na Bíblia. Diz assim, acompanhe comigo por favor aí no telão. Houve tempo em que nós também éramos duas coisas que nós éramos: insensatos e desobedientes. São duas palavras bonitinhas para burro e teimoso. Insensato e desobediente, é assim que a gente era. E vivíamos duas coisas: enganados e escravizados por toda espécie de duas coisas, paixões e prazeres. E vivíamos então em duas coisas: na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Pode parar aqui. Você vê como aqui a Bíblia já mostra qual era a nossa situação antes de Jesus. Se eu fosse você e entendesse isso aqui, você já ia dar glória a Deus hoje já. Ainda bem que você não é mais isso aqui. Como? Insensato e desobediente. Por ser insensato e desobediente, o resultado é o quê? Uma pessoa que vive enganada e escravizada por toda espécie de paixões e prazeres. E nós vivíamos na base da maldade e da inveja de comparações, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Versículo 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente. Nós acabamos de cantar uma canção nova aqui, que eu não conhecia, e me admirou a frase, que diz que Ele pagou um valor, ou nós não tínhamos valor e Ele pagou um preço por nós, mas a gente não tinha valor. Isso é muita generosidade por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E por último, versículo 7. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Quem diz amém aí? Vamos fechar os olhos e vamos orar, pedindo a Deus a compreensão desses textos, para que Deus fale com a gente hoje, amém? Espírito Santo, o Senhor que inspirou esses homens a escrever este livro, e pedimos agora que nos inspire a entender, nos abra a mente, nos dê sabedoria, para receber o que vem do teu trono. Nós levamos muito a sério o que fazemos aqui entre irmãos, entre amigos, por isso abrimos agora o nosso entendimento, focamos naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, e já agradecemos a Ti por estar aqui conosco, em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar então algo que é fundamental para qualquer ser humano, é um divisor de águas na vida de um ser humano, é o que define a alegria, a paz, a felicidade na vida de um ser humano. O que significa regenerar? Significa construir novamente, significa dar nova vida a. O que significa regenerar? Significa corrigir, melhorar, isso é regenerar. É, em outras palavras, levar o homem do nível menos 10 para mais 10. Isso é regenerar uma pessoa. É regenerar o ser humano. E nós temos a grande necessidade de regeneração. Todos nós. Todo e qualquer ser humano tem essa necessidade. O texto de Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. Olha que texto interessante. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do 1 ao 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Efésios 2, versículo 1 ao 3. Efésios capítulo 2, 1 ao 3, bem rapidinho, por favor.
vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem sem Deus na desobediência. Versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Quando a palavra diz que nós éramos merecedores da ira, não é da ira do diabo, é da ira de Deus. Seu problema não era com o diabo, nunca foi com o diabo, seu problema é com Deus. É a transgressão contra o Pai. Então nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas Deus cumpriu a ira dele, satisfez a ira dele em Jesus Cristo no nosso lugar. Amém? Então, antes de Cristo, a Bíblia diz que nós estamos vivos na carne, mas mortos em espírito. Vivos, mas mortos. É assim que vivem as pessoas que não conhecem a Deus e não foram ainda resgatadas por Deus. Elas estão vivas, talvez estão dentro da tua casa, você acompanha no teu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Elas estão vivas, mas por dentro elas estão mortas. A humanidade, ela carrega um problema muito sério, e é uma doença interior, é um problema aqui dentro, que não se resolve com medicina, não se resolve com psicologia, não se resolve com psiquiatria, é uma doença interior, que todo ser humano carrega. Ela é mostrada para nós em Gênesis capítulo 1, não sei se você já notou isso, a gente já falou sobre isso. Gênesis capítulo 1 fala que Deus criou o homem, Adão, à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 5, a Bíblia diz que Adão, depois que foi expulso do jardim do Éden, por desobediência, por virar as costas para Deus e querer seguir a tua vida sozinho, Adão está fora do jardim do Éden. No capítulo 5, versículo 3 diz que Adão gerou um filho, a sua imagem e conforme a sua semelhança. Então, a partir daí, a descendência de Adão, que somos nós, carregamos a imagem e semelhança do homem Adão. E de qual homem nós estamos falando? Eu falei hoje cedo que se Adão tivesse dentro do jardim do Éden, levado Eva para trás de uma moita, irmãos, e feito ali algo que os casados entendem o que eu estou dizendo, e gerasse descendentes ali, debaixo da obediência de Deus, dito não para a árvore, não comido, vamos supor, a Eva estava sozinha ali com a serpente, Adão chega com o machado e já tira a cabeça da serpente ali, para com isso, tudo seria diferente. A começar, você estaria nu hoje. Alguns estão agradecendo o erro de Adão já. Tudo seria diferente, a nossa pureza, a santidade, a nossa vida, o nosso estilo de vida, tudo seria como um paraíso aqui na terra. Só que Adão, ele começou a descendência, a gerar a descendência dele, entenda isso, fora do jardim. Então o que nós carregamos? Nós carregamos a imagem e semelhança de Adão. O que nós carregamos de Adão? Nós carregamos dentro de nós rebeldia, desobediência, carregamos por natureza inveja, maldade, carregamos dentro de nós. E isso somente Cristo pode curar. Nós carregamos orgulho, carregamos egoísmo. E é como se você pegasse uma câmera escondida, uma câmera, e colocasse sobre a minha vida, para me filmar o dia inteiro, 24 horas por dia, e todos os dias da semana e todos os dias do mês. Aí você senta para assistir ao vivo, e você ia me acompanhando. Certo? Aí você vai acompanhando, aí você vai vendo. Ó, Lela aí foi Jesus. Opa, isso aqui foi Adão. Isso aqui que ele fez foi Adão. Não, isso aqui foi um pouco de Jesus. Não, isso aqui foi Adão. Isso aqui foi Adão. Olha lá, chegou a Eva, a esposa dele chegou. Olha lá, isso aqui foi Eva que ela fez aqui, ó. E se fosse uma câmera filmando você 24 horas por dia? Isso aí que você fez foi Adão. Essa atitude dele com a esposa dele agora foi Adão puro ali. Vocês estão entendendo o que está acontecendo com a gente? Nós somos descendentes de Adão. Por que a sociedade está vivendo um caos, meus amigos? Porque tem um bando de Adãos e Evas espalhado, tudo que é canto. É muito Adão e Eva, em todas as partes da nossa sociedade. E é o que mais tem. Adãos
e Evas, um bando de orgulhosos, egoístas, se achando deuses na terra. Por isso que está essa bagunça no mundo. E aí tem Adão, que casa com Eva e quer ser feliz. Aí não dá certo, aí procura ajuda. Ai, conserta meu casamento. Meu filho, é um Adão com uma Eva, não vai rolar isso aí. 2 semideuses, 2 orgulhosos, 2 invejosos, 2 desobedientes, 2 rebeldes. E o pior, tem Adão casando com Adão agora. e tem Eva casando com Eva. Os cara falam assim, não, vou inventar aqui como a gente faz para pôr mais caos. Aí casa Adão com Adão. Nossas crianças estão sendo criadas, a maioria das nossas crianças estão sendo criadas por Adãos e Evas. Isso é muito sério. A maioria das nossas crianças. As nossas escolas estão sendo educadas por professores Adãos, por Evas. As nossas igrejas, ai que dó, a maioria delas são apóstolos Adãos, bispa Evas, pastores Adãos, líderes Adãos. Em todos os lugares. A nossa política, imagina, não tem Adão lá. Eu acho que não tem um Cristo lá. Tem a serpente. Lá tem a serpente, tem Adão, tem a Eva, tem uma bagunça toda lá. É um monte de Adão governando. Na nossa presidência tem um Adão vampiro. Olha como que é a situação. Ele já vive há 200 anos aquilo lá. Adãos e Evas espalhados, dirigindo empresas, fazendo parte de escola, de política, decidindo o rumo da nação, do mundo. Adãos e Evas. Se você perguntar para Adão, Adão, quem é a pessoa mais importante para você? Ele falar, para mim? Eu. Ué, eu sou a pessoa mais importante. A oração do Pai Nosso de Adão é, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o meu nome, venha a nós o meu reino, seja feita a minha vontade. Aí bate com a oração do Cristo. O Cristo já orou publicamente, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. A humanidade ela precisa urgente de regeneração. E o que é, como funciona a regeneração? Ela é um propósito de Deus, é um plano de Deus para os seres humanos. O ser humano pisou feio. E Deus teve o plano de regeneração. Ele é descrito várias vezes na Bíblia, e uma delas está em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, que todo mundo aqui sabe que é, todas as coisas cooperam, vamos lá, para o bem, mais alto, daqueles que, vírgula, o pastor não vale, vamos lá, vírgula, o Cafu não vale, não, o Cafu vale, só porque é filho do pastor. Olha que texto interessante, Romanos 8, 28. Todas as coisas, Deus age para o bem daqueles que o amam, vírgula, vamos ler bem alto. Dos que foram chamados de acordo, propósito. Eu pergunto, qual é o propósito? Versículo 29 responde. Aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Olha aqui para mim, para que Jesus não seja o único filho, mas o primeiro filho. Jesus desceu como unigênito, único filho, e subiu como primogênito, primeiro filho de muitos irmãos que eu acredito que estão aqui, amém? É nós. Nós somos parte da família de Deus agora. Então o único filho desceu e subiu um primeiro filho, de muitos. Interessante isso, né? Em Jesus nós vemos o ser humano que foi idealizado por Deus. Quando Deus pensou assim, cara, eu vou criar o ser humano à minha imagem e à minha semelhança, a nossa imagem e semelhança, ele pensou em Cristo humano, na perfeição de caráter, de santidade, de pureza. Cristo tem a estatura da perfeição humana. E quando Deus fala de regeneração, Ele está dizendo que Ele quer nos levar de Adão até Cristo. Dá para entender isso? Deus quer fazer esse jogo com a gente, esse trabalho em nós, nos levar de Adão até Cristo. Gálatas 4, capítulo 19, Paulo escrevendo a essa igreja, ele disse assim, eu estou, meus filhinhos, como sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu estou sentindo dor de
parto até que eu veja Cristo manifestando ou manifestado através de você. Porque a ideia de Deus não é apenas você participar de um novo nascimento. Regeneração é mais do que apenas um novo nascimento. Regeneração é você ir sendo trabalhado pelo Espírito de Deus até se tornar participante da natureza de Deus e ser como Cristo. Qual que é a ideia de Deus? O propósito principal de Deus é fazer de você um Cristo nessa terra. Quem está entendendo disso aí, diga amém. A regeneração nos deixa mais crísticos, mais crísticos. Quanto mais gente como Cristo, melhor. Você consegue imaginar comigo se o nosso mundo só estivesse pessoas como Cristos, um monte de Cristos espalhados e Cristas espalhados, um monte. Imagina na política só Cristo. Gente expressando as virtudes de Cristo, o caráter de Cristo, só. Imagina o seu esposo, mulher, um Cristo. Você ia notar alguma diferença? Não, eu só não ia querer matá-lo. E a sua esposa, uma Crista. Como seria? Como seria se fosse uma cidade inteira de Cristos? Uma escola inteira, uma política inteira, um país inteiro. Dá para entender assim, seria o céu na terra, seria o paraíso. Por isso que, quando nós morremos, a Bíblia fala que nós seremos transformados de glória em glória, à imagem de Jesus. Não que todo mundo vai ser Jesus lá, mas é você com a característica, com o caráter e a virtude de Jesus expressa. Então o céu só é céu porque todo mundo é Cristo. Porque todo mundo é Cristo. Por isso que é céu. Amém? A regeneração, ela faz isso. Homens e mulheres expressando Cristo. Processo de regeneração. Tito, capítulo 3, versículo 5, fala que é o Espírito Santo que é o regenerador. Grava bem isso. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ou quem faz parte também da Trindade, o Deus que está aqui hoje com a gente, Ele que tem a bucha, a responsabilidade de nos regenerar, de fazer a gente parar de ter essa cara de Eva, sabe? E ter uma cara de Cristo. Parar de ter essas manias e hábitos de Adão e se transformar num Cristo. É o Espírito Santo. Você pode vir ao culto, você pode participar da liturgia, você pode cantar músicas para Deus, você pode dar dízimo, você pode participar da comunhão, você pode ouvir uma boa palavra, mas isso tudo é muito bom e necessário. Mas é bom e necessário quando aponta para uma regeneração que é o Espírito Santo que faz em nós. Não aqui no domingo à noite, mas de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, principalmente quando você sai daquela porta ali. Aí começa, aqui não. Aqui você dá uma abertura, uma brecha para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, eu me rendo, faça em mim essa boa obra que o Senhor começou quando me ressuscitou. Faça em mim, continue em mim, mas é fora daqui. Então por que eu venho aqui? Eu venho aqui para lembrar disso, para me disciplinar nisso, porque aí eu consigo me concentrar, que eu não posso ser um Adão, eu tenho que ser como Cristo, e o Espírito Santo que faz essa regeneração. Como que funciona a regeneração de Deus? Eu espero ser muito claro, que a gente está correndo para o fim já. João capítulo 3, do 3 ao 6, Jesus ele explica assim: a regeneração começa, Nicodemos, com você nascendo de novo. Aí Nicodemos, que procurou Jesus e perguntou sobre vida eterna, falou: Jesus, mas como que eu, já sendo velho, vou entrar na barriga da minha mãe e vou nascer de novo? Aí Jesus falou: não, cabeça, você não tem que entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce de Adão é Adão. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Você precisa nascer do Espírito, não nascer da carne. E esse texto de João, ele deixa bem claro que existem duas linhagens, somente duas que importam. Não importa se você é descendente de português, de alemão, de africano ou do macaco, não importa isso agora. O que importa é que só existem universalmente duas linhagens. Duas linhagens, a linhagem de Adão e a linhagem de Cristo. A linhagem de Adão e de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, uma nova criação, é uma nova humanidade, é uma nova linhagem, aquele que está em Cristo.
para você entender muito, muito profundo o que eu estou dizendo, 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 e 49. A Bíblia explica que existe o primeiro Adão, o primeiro homem, e existe o último Adão, que é Cristo, Adão e Cristo. Olha essas linhagens. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45 até o 49. Vamos lá? 1 Coríntios. Assim está escrito, olhe lá. O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, Cristo, espírito vivificante. Não foi o espiritual, Cristo, que veio antes, mas o natural, Adão. Depois de Adão que veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, Cristo, dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, Adão. Os que são do céu, ao homem celestial, Cristo. Assim como tivemos, se preparem para dar uma glória a Deus, assim como tivemos a imagem do homem terreno, desobediente, rebelde e horrível que foi Adão, teremos também a imagem do homem celestial que é Cristo. Nós vamos ter um dia, nós vamos ter essa perfeição de humanidade, nós vamos ter duas linhagens. Aqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo, eles começam a ser participantes de uma nova descendência. Você não fica mais falando assim, eu sou descendente de Adão. Não, você é descendente de Cristo, porque você nasceu de novo. Amém? Você nasceu de novo. Agora você é da linhagem de Cristo. Nenhum de nós, gente, pode vencer essa regeneração, esses problemas que nós temos de maus hábitos, de pecados, traumas. Ninguém pode vencer sozinho. Por isso que todo ser humano, para ser regenerado, precisa de uma intervenção divina através do Espírito Santo. E como que o Espírito Santo faz? A regeneração começa quando ele nos ressuscita. E aí continua com o trabalho do Espírito Santo agindo dentro de nós. Eu vou explicar isso bem rápido para vocês, chamando o Xisto aqui, por favor. O Xisto está por aí? Xisto, vem aqui, meu amigo. Vamos abrindo o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13. É um exemplo simples. O pessoal da manhã entendeu tranquilo e nem foi com o Xisto, foi com uma moça. Efésios capítulo 4, versículo 13. Acompanhe comigo no telão, por favor. Diz assim, Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade, por favor, põe no AA, consegue pôr aí? Na Almeida atualizada. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então imagine, eu não vou pedir para o Xisto deitar, mas fica de ladinho assim, bonitinho. Aí o Xisto está deitado. A Bíblia diz que nele, ou em Jesus ele morreu a nossa morte, amém? Para vivermos a sua vida, nós somos ressuscitados com Cristo. Quando teve a ressurreição de Jesus, nós temos a chance de ressuscitar espiritualmente. E hoje nós temos uma vida nova. Então o Xisto acabou de ressuscitar. E quando ele levantou, aí o Espírito Santo viu a bucha. Queria chamar o Miller aqui, por favor. O Miller, sobe por aqui, ele vai representar a estatura de varão perfeito. Que perfeição da natureza. Eu estou falando espiritualmente. Não teve nenhum problema aqui genético, tá? Pode ficar aqui mesmo. Então aqui. Nossa, eu vou ser assim no céu, gente. É isso aí. Né, irmã? Então, tá aqui. Dá para ver a diferença? Dá. Tá aqui o Xisto. Ele acabou de nascer, gente. Ele foi regenerado. Ele nasceu de novo. Amém até aí. Aí o Espírito Santo veio. O Espírito Santo só olhou e falou assim, vixe, o que eu vou fazer? Porque, tudo bem, o X vai para o céu. Vai para o céu. Não passa. Lembra o ladrão da cruz? Ele morreu, e ele aceitou Jesus ali, ele foi para o céu. E ali ele foi transformado. Então tudo bem. Você acabou de nascer. Não tem que, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Não vai mesmo. Não vai mesmo. Eu estou falando espiritualmente. Você nunca vai conseguir ter a estatura da perfeição, gente.
Nunca vai conseguir. Aí a gente tem que montar agora uma escadinha. Eu preciso de pessoas assim, ó, até chegar no... Pode ser só 3 jovens. Vem o Alex, que está aqui pertinho, por favor. Pode vir. Tem que ter um abaixo do Alex. Né? Pode vir, Alex. Não, acho que tá bom. Vamos ver. Tem alguém um pouco... Vem você, Bruno. Só tira o topete. Deixa eu ver. Espera aí. Não. Não, tem... Ó o xisto antes e depois. Caramba! Ó, eu queria pôr alguém no meio do xisto aqui, ó. Porque o Alex, ó, mas tá orando, hein? Aqui, ó, vamos pôr um aqui, ó. Depois do xisto. Cadê o Edson? Cadê o Edson? Vem cá, Edson. Você mesmo. O Edson. Eu acho que o Edson é um pouco maior que o Xistão, não é? É uma vergonha, mano. Tô brincando. É que ele tá de meio de saltinho. Pode vir, Edson, vem correndo, por favor. Beleza, vamos ver se vai dar certo aqui. Vocês vão falar pra mim aí se tá uma escadinha legal. Vixe! Ô, louco, mano. Ih, não deu certo. Olha o topetinho dele. E agora? Ah, vai você mesmo, vai. Vamos supor que ele não melhorou ainda. Tá aí, quase. Mas eu vou falar para ele descer agora. Agora já foi. Então, presta atenção em mim aqui. O que o Espírito Santo faz? Ele viu assim, cara, ele nasceu de novo. Então, agora eu preciso de um processo de regeneração do caráter, aperfeiçoamento. Eu vou melhorar o que o pecado estragou dele. Então, eu vou melhorar ele. Notem que eles estão olhando para o alvo, que é Cristo. Cristo é o alvo. Ali é a estatura, ok? Varão perfeito. Nenhum de nós vai conseguir mudar os hábitos, fazer esse processo aqui sozinho. Nenhum ser humano consegue. Ah, mas eu vou fazer terapia. Ah, mas eu vou buscar ajuda. Não tem religião, não tem frequentar a igreja, nada faz você participar desse processo. Esse processo aqui, só o Espírito Santo vê, só Ele sabe. E só Ele consegue fazer, só Ele. Por isso que a gente tem que ter intimidade com Ele. E mesmo se a gente pudesse, pela própria vontade, tentar modificar atitudes, a gente até pode conseguir. Mas aqui dentro, ninguém consegue mudar. Eu gosto de dar esse exemplo. A pessoa me procurou um dia e falou, ô Lelo, nossa, Deus me ajudou muito. Por quê? Porque eu estava lá no serviço e o cara começou a me irritar tanto que eu quase dei um soco na cara dele. Mas eu não dei porque eu sou cristão, né? Falei para ele, mas para Deus você deu. Você deu o soco, porque Deus viu a raiva, a ira aqui dentro. Então o ser humano, ele até consegue não dar o soco, não xingar a mulher. Até ele consegue. Só que o que adianta? Porque ali dentro é igual. A gente estava vendo um filme, o Espírito Santo me alertou para uma coisa. A pessoa falava assim, ele era casado, o cara, e ele falava assim, não, eu não posso. E a mulher lá atentando ele, sabe? Aí os homens casados, sabe, né? Tá lá, tem aí ele, não, eu não posso. Aí a mulher, por quê? Porque eu sou casado. Oh, que burro. É igual o crente que fala assim, ai, com vontade de usar droga. Por que você não usa? É porque eu sou crente, a religião não permite. A pessoa não entendeu nada. Não entendeu nada. O interessante, o correto, é falar assim, por que você não quer sair comigo? Porque eu não quero. Isso aí vai acabar com a minha vida. Por que você não usa droga? Porque eu não quero. Por que você não bebe até cair? Porque eu não quero. A mesma forma, ao contrário. Por que você fica dando dinheiro na igreja? Porque você quer troca com Deus? Você quer barganha? Você quer que Deus dê 100 vezes mais? Não, eu não quero. Não é por isso. Então por que você dá? Eu dou porque eu quero. Quando você chegar nesse nível, aí você é liberto e você entendeu. Você faz porque você tem autenticidade. Por que você não peca? Porque eu não quero fazer. Porque eu entendi que isso daí me prejudica. Aí o Espírito Santo, ele começa a trabalhar na nossa vida, e o que ele faz por nós? Ele faz umas coisas interessantes. Primeiro, o Espírito Santo é ele quem revela profundamente para você, profundamente, quem é Deus, qual é o propósito, a vontade, a palavra de Deus para você, é o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 9 ao 11, assim, se o homem, quem conhece o homem, mais do que o Espírito do homem? Da mesma forma, quem é que conhece a mente de Deus, senão o Espírito de Deus?
Então é o Espírito Santo que revela a glória de Deus. E isso é uma das principais coisas que faz o ser humano melhorar como gente. Quando ele tem conhecimento da glória de Deus, do propósito de Deus para ele. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele torna possível a nossa superação. Toda vez que você ouvir a palavra regeneração, tem que ter superação junto, porque esse processo aqui funciona assim. Você está indo bem, aí você continuou do mesmo jeito, aí você está indo. Aí de repente você cresceu um pouco, aí você caiu num pecado muito feio. Aí você voltou um pouquinho. Aí a maioria fala assim, ai, Deus não me ama, eu vou embora dessa igreja, olha como eu pude fazer isso. E o Espírito Santo, cara, continua, calma, vamos, continua. Porque enquanto o Espírito Santo está tentando te regenerar, o diabo está tentando te degenerar, te estragar. Ele está tentando te depravar, te estragar, te piorar. Nossa, isso não está combinado, né? Tadinho. Aí você fica assim, estragadinho, tudo estragadinho assim. Você fica estragado. Aí o Espírito Santo, não, aí ele começa, o Espírito Santo trabalhar em você, trabalhar e começa a te melhorar. Por isso que é importante se superar. A gente erra muito e errou muito, e eu não vou jogar praga em você agora, mas você ainda vai errar muito na vida. Você vai errar muito ainda. Você não é perfeito. O que difere uma pessoa que vence, uma pessoa que perde, não são os erros, mas é a perseverança. É o cara que errou, levanta e fala, ai meu Deus, pede perdão e continua. Amém? Continua. Romanos 8:26 diz que o Espírito de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Outra coisa que o Espírito Santo faz é algo muito importante, presta atenção. Ele nos convence da nossa condição de pecador. Olha que interessante, a pessoa ela estava no pó, vivendo pecado, estava morta espiritualmente, vivia só em pecado. Aí ela se converteu, Cristo resgatou ela das trevas e trouxe ela para a luz. E ela começou uma vida nova. Mas sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Ela melhora. E ela vai melhorando. E ela chega aqui mais ou menos, no terceiro nível, ela faz isso, ó. Ela tira os olhos de Cristo e coloca os olhos nos menores. E começa o julgamento, e começa a condenação. Olha lá o que ele está fazendo, olha o que ela faz, olha o jeito que ele está... E começa a olhar para as pessoas. E dentro dele, ele se sente. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa de Deus. E é esse cara aqui que chegou na igreja. Deus, muito obrigado, porque eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meus dízimos, e eu sou... Enquanto que tinha um outro que chegou, nem levantava os olhos aos céus. Talvez esse que chegou é esse aqui, né? E dizia, Pai, eu não sou digno. Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Entenda uma coisa, pessoal. Ser pecador não condiz, não tem nada a ver com o que você pratica ou deixa de praticar. Essa semana eu não fiz nenhum pecado, eu fiz tudo certinho e tal, então eu não sou pecador, eu sou uma pessoa santa. Não. A sua condição é de pecador, você é pecador. Sabe aquelas obras da carne? Todas as obras da carne estão dentro de você. Você está nessa condição. Por isso que seja no início ou pertinho de uma estatura de Cristo, você está com o vírus, com a doença do pecado dentro de você. Essa é a nossa herança de Adão. Então aí o Espírito Santo vem e fala, você é pecador, não faça isso, tal, o seu alvo é Cristo. E ele vira a gente de novo, olha para Cristo. Aí toda vez que alguém está se sentindo, geralmente a gente fala assim, mas se compara com Cristo. Coloca Cristo do teu lado, você murcha, que você vê o tanto que você é miserável perto de Cristo. Mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido. Se coloca diante de Cristo, você é um verme, você não chega nem aos pés de Cristo. E não é porque você faz umas coisinhas boas e umas coisinhas menores que não são nem tanto pecado assim, que eu sou melhor. Não é, nós somos pecadores. Essa é a nossa condição. Então o Espírito Santo, ele nos lembra da nossa condição. O Espírito Santo também, ele faz algo interessante, que ele começa a gerar o fruto, um fruto divino em nós. E é esse fruto que as pessoas começam a ver, o nosso caráter muda. Amor, alegria, paz,
longanimidade, que é uma tolerância, uma paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Conforme essas virtudes vão começar aparecendo em você, todo mundo percebe. A começar da sua casa, eles percebem. As pessoas que não têm Deus, eles falam assim para você: nossa, você tem uma áurea, você tem uma energia positiva, que é um negócio, que você entra aqui, vem uma paz. Eles falam assim, nós chamamos de Cristo aparecendo em nós. E o resultado é que à medida que você vai crescendo espiritualmente, à medida que você cresce, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. Por quê? Porque você fica mais apto, mais preparado para lidar com os problemas da vida, com as pressões da vida. Você fica mais maduro na sua maneira de se relacionar com o trabalho. O seu jeito de lidar com o dinheiro muda. A sua forma de lidar com as pessoas, com o relacionamento com as pessoas do trabalho, com o patrão, com os funcionários, o relacionamento com a esposa, com o marido, com os filhos, tudo muda. E naturalmente as coisas boas começam a acontecer na sua vida. Esses dias um rapaz que eu conheci há muito tempo, ele era escravo de cigarro e fumava muito. Ele gastava muito dinheiro com cigarro. E aí quando ele se converteu, ele queria falar comigo assim, que nossa, não sei o que aconteceu, cara, mas eu me converti, e Deus, assim, o dinheiro está aparecendo, o dinheiro aparece. Eu falei, cara, como assim o dinheiro está aparecendo? Eu não sei, você sabe, você gastava muito com cigarro. Ah, verdade. Então a pessoa, ela gastava, esses dias eu estava num serviço, e a pessoa falou assim, para uma outra, estava no balcão, aí ela falou assim, estou indo para o carnaval numa cidadezinha aqui perto, não sei se é Glicério, Penápolis, Buritama, sei lá. Falou, estou indo para o carnaval lá no sábado. Aí a moça falou, quanto que é o sábado? O sábado. E ele falou, é R$700 o sábado. R$700. Sabe o que a moça falou? Ainda tem convite? A moça é balconista, nada contra as né? Secretária ali, ainda tem convite, porque ela ia pôr o salário lá, porque para ela é algo que vale, mas não vale. Aí a pessoa acorda para a vida e ressuscita, e fala, olha o que eu gastava. Sabe quando você vê foto antiga sua na balada? Lembra do Orkut, que você tem um pavor de alguém descobrir aquilo lá? E aquelas fotos antigas, e você gastando com um monte de porcariada, e tanto dinheiro que você jogou fora, e tanto relacionamento que você prejudicou, tanta coisa ruim que você fez para as pessoas, aí você se converte e você muda, automaticamente, gente, naturalmente, as coisas boas começam a acontecer para você. Você consegue caminhar em direção às coisas necessárias da vida. Por exemplo, o dinheiro é algo necessário na nossa vida. Só que as pessoas que não têm Jesus, elas correm atrás do dinheiro. Isso aqui é mamon, é o dinheiro. É um demônio isso aqui. Isso aqui veio do inferno, isso aqui. Aí, estou brincando, é Jesus. Aí, é mamon. As pessoas estão assim para mamon, não estão assim para Jesus, a maioria. E elas correm atrás de riquezas. Aí você se converte, sabe o que acontece? Você caminha atrás de dinheiro. Você não vai afobado para casar. Eu preciso casar, eu preciso fazer sexo, eu preciso casar. Não, você... Nossa, como eu era uma menina, né? Que, nossa, eu me dava mesmo assim. E o menino, nossa, olha como eu era depravado. Como eu era tarado no cio. E aí, sai a ansiedade, vem calmaria, vem tranquilidade. Você consegue ir atrás das coisas, partindo de um lugar seguro, calmo. Por isso que os filhos de Deus, eles começam a prosperar, eles começam a prosperar no seu casamento. As pessoas me procuram e falam, dá um jeito no meu casamento, conserta para mim. Não tem jeito, enquanto foram Adão e Eva brigando ali. Tem que ter Cristo, mais Cristo em você, mais Cristo na tua esposa. E naturalmente o seu casamento é completamente diferente. Por isso, pessoal, que é muito errado dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. É muito, muito do inferno falar isso. Olha o que nós estamos deixando de lado.
O melhor de Deus ainda está por vir. Por quê? Porque eu estou aqui precisando de dinheiro, eu estou mal financeiramente. Cara, entra no processo de regeneração que automaticamente você vai prosperar. Por isso que tem que buscar primeiro o reino de Deus. As outras coisas vão acontecer. E a pessoa que está nesse processo com um alvo, que é Cristo, tanto faz se aconteceu ou não. Mas se eu conseguir ser rico, amém. Se não conseguir, tudo bem. Eu tendo que comer, tendo que vestir, está ótimo. Se eu conseguir casar, amém. Se não conseguir, eu morro virgem. Qual o problema? Jesus morreu virgem. Se eu conseguir ter filho, amém. Se eu não conseguir, amém. A pessoa ela fica livre das pressões desse mundo. Quando você ressuscitou com Cristo, você já ganhou a salvação. Esse processo aqui é importante para você e para mim. Porque nós ganhamos com isso. E segundo, é importante para Cristo, porque você se torna um embaixador de Cristo. Você se torna luz aonde você chega. As pessoas querem essa regeneração. Vamos aplaudir a Deus pela vida desses homens aqui que me ajudaram. Pode descer. Perceba, para a gente encerrar, a regeneração. O Espírito Santo ele vai matando o velho homem e ele vai fazendo nascer o novo homem. O velho homem Adão e o novo homem que é Cristo. Deus quer nos recriar em justiça e em santidade. Por isso que somente Cristo que dá cura para a depravação da humanidade. Só Cristo. Por isso que não tem outra forma. Por isso que não tem nada que vem da medicina, da psicologia. Porque nós não precisamos de uma reforminha. O que a medicina ou a psicologia vai fazer com você? Ela vai dar um jeitinho para a tua esposa te aturar. Ela vai dar um jeitinho para você ser um pouco menos ruim. Um pouco menos estragado. Mas não é dessa forma. O que nós precisamos é regeneração. E isso é vontade de Deus, é benignidade de Deus, é misericórdia de Deus. Porque você estava morto, você não estava clamando, Deus, envia o seu filho, Deus, me ajuda. Não, você estava morto, calado. E Deus, de profunda, íntima compaixão, misericórdia, Ele deu o seu filho, nos resgatou, deu o Espírito Santo para fazer esse processo de regeneração. A minha pergunta para você é, você está aqui caído, morto ainda nos seus pecados, longe de Deus, você acabou de levantar. Se você está aqui caído ainda, você nos procure, a gente vai orar por você para você começar a nascer de novo, para você receber Cristo no seu coração. Se você já levantou, mas está aqui igual o xisto, continue firme. Vai ser muito difícil, mas você vai conseguir. Olha para Jesus, não olha para as coisas dessa vida, olha para Jesus. Se você já está aqui no meio e já parou de jejuar, eu não preciso, quem tem que jejuar é o xisto, quem tem que ir para a vigília é xisto, quem tem que orar é xisto, eu estou bem, eu sou um bom cristão. Antes eu jejuava bastante, porque agora não. Gente, pelo amor de Deus, volta a levar Deus um pouco mais a sério, ou pelo menos da forma que você levava antes. Não trate as coisas espirituais, as disciplinas espirituais, como algo secundário, mas como algo principal na sua vida. Então vamos combinar, faça daquilo que é principal, a coisa principal. O principal é a regeneração, é você se concentrar em Deus, se concentrar nas coisas que Deus tem para você. Então faça e siga, continua. Por isso que eu te desafio hoje a se render ao Espírito Santo de novo, se render a Ele, e falar coisas simples. Espírito Santo, volta, continua a obra que o Senhor começou, continua o processo de regeneração, porque eu estagnei. Talvez estagnei porque eu me frustrei com a religião, eu cansei de tudo isso aqui, eu cansei das coisas, cansei de igreja, cansei das pessoas, mas eu não cansei do Espírito Santo. Então faça de alguma forma, me reavive de novo. Me traz de novo, porque a cada dia o Espírito Santo ele vai te deixando a imagem de Cristo, e só você tem a ganhar com isso, amém? Só você. Vamos ficar de pé? Todo mundo entendeu? Diga amém, por favor. O Espírito Santo ele está aqui hoje, e na verdade o único interesse dele é continuar aquilo que ele já começou na sua vida. E para você que está me ouvindo e parece que o Espírito Santo ainda nem começou isso daí, você precisa se render ao Espírito Santo, orar a Deus, falar, Deus, eu quero nascer de novo, eu quero começar nova vida em Cristo, eu quero sair da linhagem de Adão, eu quero ser da linhagem de Cristo.
E você que está nesse processo, feche os seus olhos e comece a pedir ao Espírito Santo: Espírito Santo, me perdoa porque eu te barrei em algum processo, eu te barrei em algum momento da minha vida cristã, da minha caminhada.